Oi pessoal, estou de volta para ensinar vocês, a unidade 7. Essa aula é destinada para os alunos do nono ano. Então, logo aqui inicialmente na página 251, nós vamos ver o que? Para defender ideias, palavras. Então aqui nós vamos lidar com aquela questão de opinião. Se você costuma dar opinião, de que maneira você dá essa sua opinião, é através de texto escrito, é através da fala, a linguagem verbal, ou é através de gravuras, de imagens, que nós utilizamos bastante hoje nas redes sociais e também como, por exemplo, o WhatsApp, que a gente também utiliza algumas gravuras para indicar nossa opinião a respeito de alguma coisa, certo? De alguma temática. Então é isso que nós vamos ver aqui na unidade 7, que é uma aula destinada especificamente aos alunos do nono ano. Então, na 252, nós já iremos entrar, de fato, nesse conteúdo que é o artigo de opinião, Então, o que eu sempre faço, o que eu costumo fazer? Ler e explicar a vocês do que se fala, o que é essa temática geral, essa abordagem geral. Então, vamos lá. Artigo de opinião. Profissionais da área jornalística, pessoas de destaque na sociedade ou especialistas de diversas áreas do conhecimento escrevem artigos de opinião para expressar o que? Suas opiniões ou comentar de um ponto de vista particular, um ponto de vista subjetivo, os acontecimentos do mundo. O artigo de opinião que você vai ler a seguir foi originalmente publicado em um jornal de grande circulação no país e expressa o ponto de vista do autor sobre o controle e a perda da privacidade das pessoas. Então esse ponto aqui ele é bastante importante na nossa atualidade, a questão da perda da privacidade das pessoas. Algumas pessoas acham que nós acabamos perdendo a nossa privacidade por conta das redes sociais, por conta de câmeras em todos os lugares que a gente anda, nas lojas de shopping, também nas ruas. Claro que existe um objetivo principal, que é a questão da segurança, isso aí está claro. Só que ao mesmo tempo, nós acabamos perdendo a nossa privacidade. Então isso daí vai o quê? Variar de pessoa para pessoa. Tem gente que vai achar que de fato nós perdemos a nossa privacidade com esse uso de câmeras em vários ambientes e outras pessoas não vão estar muito preocupadas em relação a isso. Como você se sentiria se soubesse que sua vida particular está sendo exposta a comentários e avaliações das outras pessoas? Outro ponto também que é feito aos alunos. Alguns vão achar que não vão achar interessante essa questão desses comentários sobre a sua vida particular e outros vão nem se importar tanto em relação a isso. Mas esse texto agora, esse trata de um artigo de opinião e vai tratar de quê? De pontos específicos sobre a opinião do autor sobre determinado tema, certo? Então é importante que vocês leiam em casa, interpretem esse texto, busquem as palavras que vocês tenham dificuldade, para vocês fazerem o quê? Terem mais conhecimento sobre os vocábulos da língua portuguesa. Então é interessante que você leia, interprete e no final, como um todo, compreenda o que é que está sendo dito aqui nesse texto. Então ele se estende da página 252 até a página 254, certo? Bem no finalzinho da 254 nós vamos ver o que é de praxe, nesse nosso livro Telares, que é a parte de interpretação do texto, a compreensão inicial. Então, nessas questões, na 1, 2, 3, 4, indo para a página 255, a quinta questão, sexta, sétima, oitava, todos vão estar o quê? Direcionados à interpretação do texto. Você vai ler, vai responder a essas questões, somente respostas, nada de perguntas, que o que vale é o quê? Que você compreenda, que você consiga desenvolver essas respostas, Claro, de maneira adequada, de maneira coerente, certo? Seguindo. Na 255 ainda existe a parte de linguagem e construção do texto, que é a intencionalidade e escolhas de linguagem. A intencionalidade, pelo próprio nome já diz, que é a intenção, A intenção. O autor ele tem uma intenção quando ele apresenta argumentos para convencer o leitor. Que intenção é essa? Levar o leitor a concordar com a opinião que ele está expondo ali naquele texto, naquele artigo de opinião. Então nós vamos, a partir de agora, analisar os recursos de linguagem escolhidos pelo autor com a intenção de convencer o leitor de um caderno especial sobre tecnologia, certo? Então vocês vão poder observar aqui na página 255, que ele
volta um conteúdo que eu já expliquei a vocês, que é a respeito de prefixo e sufixo. Prefixo, lembrando a vocês que são morfemas, né, são pedacinhos de palavras que contêm um significado. Professor, não compreendi. Um exemplo, como por exemplo, feliz, né, é o adjetivo. Se nós colocarmos um morfema, né, um prefixo antes, nós vamos ter o que? Infeliz. Então já tem uma outra ideia, né? Já é um outro significado. E esse in, esse in, ele vai ser chamado de quê? De prefixo. Se nós colocarmos esse morfema depois do radical, né, da palavra feliz, nós vamos ter o quê? Por exemplo, felizmente. Não é? Então esse mente que nós colocamos depois da palavra feliz, nós iremos chamar em língua portuguesa de sufixo. É que nós colocamos após o radical. Existe o radical, o que é colocado antes dele nós chamamos prefixo, e o que é colocado após ele nós chamamos de sufixo, certo? Então, continuando. Na página 256, tem umas palavras que negridas são advertência, né? Enumeração de ações, repetição de expressões na construção do texto, uso de frases populares ou do senso comum. Então, esses aí são o que? São aspectos, né, que o autor ele vai utilizar para fazer o quê? Para tentar convencer o leitor sobre alguma coisa, né? Sobre algum ponto que ele esteja discutindo ali naquele momento, certo? Então, a advertência, você vai observar o quê? Que aquilo basicamente ele está advertindo alguma coisa, advertindo alguém, olha, se fizer isso, pode ocorrer aquilo. É uma espécie de advertência, está avisando antes, né? Enumeração de ações, vai enumerar fatos, certo? Repetição de expressões na construção do texto. Você sabe que essa repetição de expressões, né, pode causar o quê? Até aquela ideia de trazer também um leitor mais para próximo a você, deixando uma linguagem, né, um tipo de texto muito mais o quê? Muito mais, digamos, fácil de ler, de compreender, de que você realmente vai se sentir mais próximo ao autor, certo? Naquele momento ali. Então, quando ele repete essas expressões na construção do texto, pode causar isso, né? No caso, um sentido que você vai sentir no momento, mais proximidade com o autor. Então, esse aqui é um dos tópicos que ele utiliza para tentar convencer o leitor a respeito de alguma temática. Uso de frases populares ou do senso comum. Nesse caso, eu já não vejo assim como muito interessante você ficar utilizando frases populares ou do senso comum. Até porque você está escrevendo um texto, né, um artigo de opinião. Então seria melhor o quê? Que você realmente discorra naquele seu texto fatos. Não somente comece a citar senso comum, porque o senso comum é aquele que todo mundo pensa. Mas claro, né, você sabe que no caso do artigo de opinião, você está colocando o quê? A sua opinião em foco, então as pessoas vão querer saber o que você pensa de diferente, o que você tem a atribuir àquela temática que você está trabalhando naquele momento. Então essa questão de frases populares ou de senso comum é utilizado, nós podemos ver em alguns artigos de opinião, só que é melhor evitar, certo? Então, nesse momento, eu paro por aqui na página 256, para no próximo vídeo nós já começarmos a ver o que? A estrutura do texto argumentativo, né? Que o artigo de opinião é um tipo de texto argumentativo. Para você convencer alguém, você precisa argumentar as suas ideias, certo? Então, fiquemos por aqui e até a próxima.